Olá, vamos iniciar então a nossa aula sobre instrumentos de gestão do SUS. Nesta aula, vamos abordar o processo de regionalização e um dos principais instrumentos de gestão do SUS, no que tange à regionalização, que é o Plano Diretor de Regionalização. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos tratar do contexto da regionalização dentro do Sistema Único de Saúde, as principais legislações que tratam da regionalização, seus conceitos, e na segunda parte, vamos nos ater ao Plano Diretor de Regionalização, explicando as macro e micro-regiões de saúde e tomando o exemplo do Estado de Minas Gerais para identificar como uma macro e uma micro-região se organizam. A regionalização faz parte dos princípios e diretrizes do SUS. É importante retomarmos a identificação daquilo que está descrito na nossa Constituição brasileira, quando trata do capítulo da saúde e estabelece que o Sistema Único de Saúde deve ser organizado a partir dos princípios doutrinários da universalidade, integralidade e equidade, e também da preservação da autonomia da pessoa e defesa da sua integridade física e moral e do direito à informação. Estes são os princípios doutrinários, são os valores que regem o nosso sistema de saúde. Associado aos princípios doutrinários, nós temos um conjunto de diretrizes organizativas do SUS. Essas diretrizes, elas apontam como os serviços de saúde devem se organizar em todo o território nacional. Essas diretrizes são a descentralização dos serviços, com ênfase na municipalização, o que traz para o ente federativo município uma imensa responsabilidade de assegurar a saúde a todos os seus cidadãos, a regionalização, a hierarquização, a participação comunitária, a integração e a organização considerando o perfil epidemiológico. Destaca-se aqui as diretrizes da regionalização e da integração, pois elas caminham lado a lado. Quando falamos da regionalização do SUS, nós também remetemos à necessidade de integrar os serviços que compõem determinada região. Então, é a diretriz do SUS que orienta o processo de descentralização, os processos de negociação e pactuação entre os gestores. A regionalização é uma prática que não nasce com o Sistema Único de Saúde. Bem antes de pensarmos o SUS no contexto brasileiro, nós já tínhamos experiências de regionalização em outras partes do mundo. A primeira experiência, e talvez a mais sistematizada nesse campo, tenha sido a experiência inglesa, no início do século XX, com o médico Bertrand Dawson, que trabalhou na organização dos serviços de emergência na Primeira Guerra Mundial. Dawson coordenou uma comissão que tinha como missão definir esquemas para a provisão sistematizada de serviços e afins que deveriam estar disponíveis para a população de uma área específica. Nasce aí, neste momento, os primórdios, as ideias iniciais do que seria a regionalização. Desde esse momento, estava estabelecida a necessidade de uma certa integração entre os serviços. Por isso que eu disse que regionalização e integração, eles conformam um par que caminham lado a lado. E neste relatório produzido por Dawson, lá em 1920, ele já afirmava que a saúde só pode ser assegurada mediante uma combinação de esforços. O relatório representou um marco
importante para a organização dos serviços do Sistema Nacional de Saúde inglês e que depois também serviu de exemplo para o mundo todo, porque ele trazia um modelo esquemático de como deveriam se distribuir os serviços numa determinada área geográfica. Esta figura nos aponta essa perspectiva de organização territorial, em que temos estes vários pontos escuros, pretos, que representam os serviços de atenção primária e os serviços domiciliares distribuídos ou dispersos no território para chegarem mais perto das pessoas, e um conjunto de outros serviços que estão concentrados, porque eles não devem estar totalmente dispersos, mas devem estar interligados e serem referências para um conjunto de serviços distribuídos territorialmente. Por exemplo, nós temos aqui este círculo azul que representa um centro de atenção secundária, que é a referência para todos esses outros centros de atenção primária distribuídos no território. Assim como um conjunto de serviços complementares, que podem ser, por exemplo, serviços laboratoriais, um hospital, que é uma referência para um determinado território, e outros serviços que poderiam, na nossa atual circunstância, representarem serviços de atenção psicossocial ou outros serviços especializados. Esta ideia que se forma desde o início do século XX, ela vai oferecer um certo modelo organizativo para os serviços de saúde, e ela vai, com o avançar da organização dos sistemas de saúde no mundo, ganhando notoriedade, porque elas, por um lado, asseguram que a população deste território, aqui neste espaço, tenham acesso a todos os serviços de saúde e que esses serviços se organizem de uma maneira oportuna, adequada, mesmo sem precisar estar presente em todos os espaços do território. Esta ideia é a ideia que a regionalização procura trazer. Um conjunto de serviços organizados numa dada região ou num dado território para assegurar acesso da população. Mais recentemente, já no nosso contexto brasileiro, a gente deve marcar como um histórico importante da regionalização a própria Constituição Federal de 1988, que traz no seu artigo 198 que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada. Com o avanço da organização do SUS, nós vemos surgir outras legislações estruturantes, entre elas a Norma Operacional de Atenção à Saúde, a NOAS, que enfatizou a regionalização do SUS enquanto uma diretriz e instituiu 3 instrumentos que são fundamentais para o processo de regionalização. O PDR, que significa Plano Diretor de Regionalização, o PDI, que significa Plano Diretor de Investimentos, e a PPI, que é a Programação Pactuada Integrada. Nós vamos tratar de maneiras específicas cada um destes documentos. Em 2006, nós temos um importante movimento que reafirma os princípios do SUS por meio do Pacto pela Saúde, e novamente a regionalização é tomada como uma prioridade e são reafirmados os instrumentos que já estavam previstos na Norma Operacional de Atenção à Saúde. E, além disso, são criados novos instrumentos que vão tratar da regionalização, como o colegiado gestor regional e o termo de compromisso de gestão. No colegiado gestor regional, são pactuadas as ações
e os serviços e as formas como os municípios de uma dada região vão estabelecer as suas diretrizes e os fluxos entre os serviços. Em 2011, vale a pena citar também a Portaria 4279, que define as regiões de saúde como responsabilidade das redes de atenção à saúde, as RAS, e estabelece os elementos que compõem essas redes. Novamente, reafirmando aquele par de diretrizes que caminham lado a lado. As regiões, representando a regionalização, e a RAS, representando a integração entre os serviços. Em 2011, novamente, nós vamos ter uma importante legislação que vai regulamentar a Lei 8080, que é o Decreto 7508, e dar um novo enfoque para redes de atenção à saúde e, junto com ela, para a regionalização. O Decreto 7508 institui os mapas de saúde, os contratos organizativos de ação pública da saúde, os planos que os entes federados devem estabelecer, incluindo a Relação Nacional de Serviços e Relação Nacional de Medicamentos para a Saúde, e reafirmando as comissões intergestoras regionais que já haviam sido instituídas com o Pacto pela Saúde. É neste contexto que nós falamos, então, da regionalização. Um outro elemento que é importante da gente considerar no campo da regionalização é qual é o papel de uma região de saúde para o sistema de saúde brasileiro. E neste aspecto, a gente deve considerar que o nosso país ele é bastante assimétrico, ele é bastante desigual na distribuição da população entre os estados e os municípios. Nós temos que quase 90% dos municípios brasileiros são municípios de médio e pequeno porte, enquanto que 55% da população reside em municípios de grande porte. Então, há um duplo desafio, tanto para aqueles municípios de médio e pequeno porte que precisam ofertar para a sua população, mesmo que pequena, todas as ações e serviços de saúde, quanto o desafio que é colocado para os municípios de grande porte, que muitas vezes não têm oferta de serviço suficiente para o grande número populacional. Uma saída para corrigir essas assimetrias é pensar a distribuição de serviços por meio de regiões. Os serviços, eles não precisariam estar necessariamente no âmbito de um território municipal, mas eles podem estar localizados dentro de uma região de saúde e, com isso, a gente ter o acesso da população a estas regiões como forma de garantir a integralidade, a equidade e a universalidade do acesso. Assim, a região de saúde é considerada um espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes. O Decreto 7508, que é a legislação, uma das legislações mais importantes no nosso contexto, que vai tratar da região de saúde, ela aponta que a região de saúde é a referência também para a transferência de recurso entre os entes federados. Nós vamos retomar essa discussão quando formos falar da pactuação, da programação pactuada integrada e do financiamento do SUS. As regiões são referências para as redes, e essas redes são um conjunto de serviços articulados de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade.
As redes de atenção à saúde estão compreendidas no âmbito de uma região. É como se a região de saúde fosse o território geográfico sob o qual as redes se assentam, se colocam. Quando pensamos em diferentes redes, nós temos que pensar a distribuição dessa rede em determinados espaços geográficos. Passemos então à nossa segunda parte da aula. Vamos falar especificamente do instrumento de gestão do SUS chamado Plano Diretor de Regionalização e como ele define a regionalização no SUS. O PDR é a expressão do desenho final do processo de identificação e reconhecimento das regiões de saúde. Juntamente ao PDR, nós temos um outro importante instrumento de gestão do SUS chamado Plano Diretor de Investimento, que é consequente ao PDR. Por meio do PDR, nós expressamos aonde estão distribuídos serviços dentro das regiões. E quando se identifica a necessidade de algum investimento, é então expresso esse recurso por meio do Plano Diretor de Investimento. Mas o que são as regiões e como elas se caracterizam? A regionalização no SUS, ela é chamada de uma regionalização solidária e cooperativa. Solidária porque pressupõe que os municípios realizarão trocas entre si, de uma forma em que um complemente o outro. E, portanto, é preciso haver cooperação entre os municípios para que um possa cobrir o que o outro não possui no seu território. As regiões de saúde são recortes territoriais, são recortes geográficos e visam assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da universalidade, equidade e integralidade. Nós temos diferentes tipos de regiões. Elas podem ser infraestaduais, quando elas estão situadas dentro de um mesmo estado e composta por mais de um município. Podem ser intramunicipais, quando um município, geralmente de grande extensão territorial e densidade populacional, subdivide o seu território. As regiões podem ser interestaduais, quando elas são formadas por municípios de diferentes estados. E podem ser fronteiriças, quando o território regional da saúde, ela envolve países vizinhos. Vamos ver um exemplo de um desenho de uma região de saúde. Tomemos aqui o exemplo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é composto por 63 regiões de saúde e sobre essas regiões de saúde estão organizadas as redes regionais de saúde, que no caso do estado de São Paulo são 17. Então, há uma organização dos serviços, integração dos serviços por meio das redes que se sobrepõem às 63 regiões, de forma que cada uma destas redes, desenho por meio de RAS 12, RAS 13, que são um conjunto de serviços, elas vão atender a essa determinada região marcada ou delimitada neste território. Vejamos um outro exemplo, o estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele é formado por 30 regiões de saúde. Estas regiões de saúde, elas abrigam diferentes serviços. Então, temos aqui em azul a delimitação de uma certa região de saúde.
aqui uma outra região de saúde e assim sucessivamente. A ideia da regionalização é que este espaço delimitado ele seja capaz de ofertar para a sua população os serviços de atenção básica, de média e de alta complexidade. Esta é o princípio da regionalização. Para assegurar, então, que neste território tenhamos disponíveis os serviços necessários para essa população, existem critérios para a definição desses territórios de uma certa região. Poderíamos nos perguntar: por que é que essa região é deste tamanho e essa outra região aqui é tão pequenininha? O que é que define o tamanho de uma região? Um dos critérios é a existência de serviços capazes de atender a população residente na região. É preciso que tenha autossuficiência de determinados serviços, autossuficiência de média complexidade para conformar uma micro-região, autossuficiência de serviços de alta complexidade para conformar uma macro-região. Outros critérios podem ser definidos de acordo com o estado. Vejamos, por exemplo, que no caso do Rio Grande do Sul, o Plano Diretor de Regionalização estabeleceu que para uma população de até 100 mil habitantes é preciso ter um serviço de SAMU de suporte básico e que para cada 300 mil habitantes deve haver um serviço de SAMU de suporte avançado. Com isso, vão se desenhando a localização dos serviços para conformarem, então, a expressão final de um plano de regionalização da saúde. Passemos, então, à compreensão de como se dá o plano diretor de regionalização do nosso estado, Minas Gerais. Antes da gente entender e visualizar o nosso plano específico, eu gostaria de retomar aqui esta ideia que eu comecei a desenvolver nos slides anteriores, que é da autossuficiência de serviços. A regionalização, ela também levou à necessidade de organizar os modelos assistenciais de acordo com os níveis de complexidade. Parte-se do pressuposto de que o município, enquanto ente federativo prioritário na organização do SUS, ele deve ser capaz de oferecer para a sua população, no mínimo, os serviços de atenção básica. Ou seja, a atenção básica não é objeto de referenciamento para outros municípios. Mas, se o município não tem condições de oferecer, no âmbito do seu território, os serviços de média e de alta complexidade, estes sim poderão ser assegurados na região e não necessariamente no âmbito do município. Recapitulando, a atenção básica é obrigação constitucional do município ofertar para a sua população, mas a média e a alta complexidade poderão ser asseguradas no âmbito da regionalização. Isso implica que a regionalização deve ter como característica, como dito anteriormente, a solidariedade e a cooperação. Uma microrregião de saúde é um espaço territorial formado por um conjunto de municípios
capaz de ofertar para a população residente neste território minimamente a média complexidade, que é composta por exames de raio-x, ultrassom, tomografia, mamografia, leitos hospitalares em geral, leitos de UTI neonatal, entre outros que estão definidos num rol conhecido como média complexidade ambulatorial e hospitalar. A macro-região de saúde é um conjunto de micro-regiões com seus municípios capaz de oferecer de forma suficiente para a população de seu território serviços de média complexidade 3 e alta complexidade, que inclui exames de patologia clínica, ecocardiograma, tomografia, ressonância magnética e leitos hospitalares para cirurgia cardíaca, transplante, entre outros procedimentos também listados no rol considerado de alta complexidade. Então, existem critérios para definir o que vai compor uma micro e uma macro-região, o que fundamentalmente se dá por meio da distribuição dos serviços. Numa micro-região, nós temos que ter autossuficiência até a média complexidade e numa macro-região, autossuficiência até a alta complexidade. Como que isso se organiza no âmbito do Estado de Minas Gerais? O Plano Diretor de Regionalização do SUS Minas Gerais vem sendo discutido há bastante tempo e entre dois objetivos para a organização desse plano, nós temos o ganho de escala e a acessibilidade geográfica e viária. Desde os primeiros desenhos do PDR, estes foram objetivos pensados para a organização, porque Minas Gerais é um estado muito grande, com 853 municípios, em que todas aquelas assimetrias que eu coloquei como motivo para se pensar a regionalização se encaixa perfeitamente no nosso estado. Assim, a distribuição dos serviços no estado, ela deve considerar o ganho de escala. O que significa um ganho de escala? Um ganho de escala é um princípio da economia que diz que a distribuição de determinado recurso deve se dar de uma maneira oportuna e adequada, de forma em que ele não fique ocioso. Ou seja, é preciso pensar qual é o mínimo de serviço necessário para que ele tenha uma excelente escala. Ou seja, quanto da população que se beneficiará, por exemplo, de um hospital construído no município com 4.000, 5.000 ou 10.000 habitantes. Quanto esse hospital ficará ocupado ao longo do ano? Vale a pena ter um hospital neste município? Oferecerá um ganho de escala para o Sistema Único de Saúde ou ele permanecerá a maior parte do tempo desocupado? Respondendo a isso, nós estaremos pensando num dos grandes objetivos da regionalização, que é proporcionar que os serviços de fato estejam localizados para a população que de fato vá precisar deles. Um outro objetivo importante da regionalização é a garantia da acessibilidade geográfica e viária, pois sabemos que existem distâncias e localidades que têm maior dificuldade, que a população tem maior dificuldade para chegar aos serviços de saúde. Então, a partir desses objetivos, o PDR do SUS Minas Gerais considerou, em algum momento, que para um ganho de escala, a gente deveria pensar numa micro-região
em torno de 150 mil habitantes. E que, do ponto de vista da acessibilidade geográfica, deveria se pensar em distância em relação ao polo de até 150 quilômetros ou no máximo de 2 horas em vias não pavimentadas. Esses critérios eles foram se modificando ao longo do tempo e passou, por exemplo, por uma outra definição de escalas mínimas para uma macro-região de no mínimo 500 mil habitantes e a micro-região no mínimo de 100 mil habitantes, porque pode-se considerar também que a dispersão da população, como acontece em algumas regiões do estado, você conseguir ter 150 mil habitantes, às vezes é difícil para a formação de uma micro-região e você perderia na acessibilidade. Bom, tendo em vista essas escalas e esses critérios e parâmetros, nós devemos considerar, então, para o desenho da regionalização, o critério fundamental, que é da autossuficiência dos serviços. Lembrando que a macro-região de saúde ela tem que ter autossuficiência na atenção terciária, na alta complexidade. A micro-região, autossuficiência em atenção secundária. E o município deve ser autossuficiente na atenção primária. O que significa autossuficiente? Que eu tenha serviço suficiente para atender a população naquele nível de complexidade. Então, um município autossuficiente na atenção primária deve ter serviço suficiente para atender toda a sua população no que se refere às ações da atenção básica. Vacinas, atendimentos médicos e de enfermagem, serviços de apoio à saúde da família, as ações de educação e saúde, vigilância do território. Uma micro-região tem que ter serviço suficiente para atender a população micro-regional em atenção secundária, até a média complexidade. E uma macro-região deve ter serviço suficiente para atender uma população na atenção terciária, na alta complexidade. Neste quadro, nós temos um exemplo de como se distribui esses serviços do ponto de vista da responsabilidade do território, da macro, da micro e do município e do nível de atenção. Então, nós temos a atenção terciária como responsabilidade da macro-região de saúde e aqui os pontos dos serviços que compõem essa atenção terciária. Uma maternidade de risco, de alto risco, uma casa da gestante, uma unidade de internação pediátrica de nível terciário. A micro-região, ela deve suprir a atenção secundária de todo o seu território, com maternidade de alto risco, secundária, com centro Viva Vida, ou centros especializados em atendimento de pré-natal de alto risco, unidade de internação pediátrica. E o município, por sua vez, deve assegurar aquilo que é do âmbito da atenção primária. Deve ter todos os cuidados com a gestante na atenção ao pré-natal, de baixo risco ou de risco habitual, com serviços de parteira tradicional, com serviços do agente comunitários de saúde, inclusive de acesso à maternidade de risco habitual. Então, este desenho, esse quadro, exemplifica muito bem aquele nossa par que caminha juntos. A rede, com seus pontos de atenção, e a regionalização, com a definição dos seus espaços geográficos. Imaginemos que no município de Minas Gerais, uma gestante precise ser atendida para a realização do pré-natal. A primeira responsabilidade é da atenção primária, com toda a oferta que deve ser autossuficiente no âmbito do município para atender de maneira oportuna, adequada, com qualidade essa gestante.
Se essa gestante evoluir ou precisar de algum procedimento de média complexidade, ela poderá ter o serviço realizado no âmbito do município, mas se o município não dispor desse serviço, é na região de saúde microrregional que este serviço deverá ser buscado, a partir dos pactos estabelecidos entre os municípios. Da mesma forma, se há necessidade de uma atenção de alta complexidade, por exemplo, uma maternidade de alto risco ou unidade de terapia intensiva neonatal, este serviço deve estar disponível na macro-região de saúde, também por meio dos pactos estabelecidos entre este município de onde a gestante saiu para o município aonde a gestante será de fato atendida. A gente pode compreender que toda essa dinâmica exige um estudo sobre a viabilidade do acesso aos serviços de saúde. E este é uma parte importante da construção do plano diretor de regionalização. Como uma população pode sair de um município e chegar a um outro município, por exemplo, que é uma referência, considerando se tem estradas pavimentadas ou não, se há barreiras geográficas, quanto tempo ele demoraria para se deslocar em vias de revestimento primário. Então, também se considera acessibilidade geográfica e viária como um componente para a definição do plano diretor de regionalização. Enfim, com todos esses parâmetros e esses estudos realizados, a Secretaria Estadual de Saúde define então o seu desenho regional da saúde. E aí eu trago finalmente para a nossa compreensão como se dá hoje a distribuição das regiões de saúde no âmbito do estado de Minas Gerais. Até 2019, Minas Gerais tinha 13 macro-regiões de saúde. A partir de 2 de janeiro de 2020, nós passamos a ter 14 macro-regiões de saúde, com a criação dessa macro-região aqui, que é a macro-região do Vale do Aço. No próximo mapa, a gente vai visualizar melhor. Então, nós temos aqui as 14 macro-regiões. Eu vou citá-las nominalmente para vocês, porque é muito importante a gente conhecer as regiões de saúde do nosso estado. Então, começamos aqui pela macro centro, onde está situado o município de Belo Horizonte. A macro centro-sul, a macro Jequitinhonha, esta aqui rosinha, onde tem Diamantina, Araçuaí. A macro leste, onde está Governador Valadares. A macro leste do sul, onde está Ponte Nova, por exemplo. A macro nordeste, esta macro aqui, onde está Teófilo Otoni. A macro noroeste, onde está Unai, João Pinheiro. A macro norte, onde está Montes Claros. A macro oeste, onde está Divinópolis. A macro sudeste, onde está Juiz de Fora. A macro sul, onde está Alfenas, Pouso Alegre. A triângulo norte, onde está situada Uberlândia. A triângulo sul de Uberaba. E a macro Vale do Aço, a mais novinha, recém-nascida, onde está Ipatinga. Então, estas são as 14 macro-regiões de saúde do estado de Minas Gerais. Vamos visualizar com detalhe algumas das macro-regiões. A macro-centro, como eu mostrei para vocês, é onde está situado o município de Belo Horizonte.
Esta macro-região tem como polo macro-regional e polo estadual Belo Horizonte, que é o município de referência para toda a macro-região, e apresenta alguns polos macro-regionais complementares, porque é uma macro-região bastante povoada, com muita densidade populacional e que acaba recebendo população advinda de várias regiões do estado. Esta macro-região é composta por micro-regiões de saúde. Então, a macro-centro tem uma micro-região chamada micro-região de Curvelo, tem uma micro-região de Sete Lagoas, uma micro-região de Betim, uma micro de Vespasiano, uma micro que engloba Belo Horizonte, Nova Lima e Caeté, uma micro Ouro Preto, micro Itabira, micro João Levade e micro Guanhães. Uma outra macro-região que eu mostrei para vocês é a Centro-Sul, que tem como polo macro-regional Barbacena. E esta macro-região tem 4 micro-regiões: a micro Congonhas, a micro Conselheiro Lafayette, a micro Barbacena e a micro São João del Rei. A macro Nordeste, com suas micro-regiões, de Pedro Azul, de Itaiobim, de Almenara, Águas Formosas, Nanuque, Teófilo Otoni, Itambacuri e Padre Paraíso. A macro Norte, que é uma das maiores macro-regiões do ponto de vista de extensão territorial, formada pelas suas micro-regiões. Vou pegar aqui o exemplo da micro-região de Pirapora, a micro-região de Januária e a micro-região de Taiobeiras. E a mais nova macro-região, a macro Vale do Aço, que tem como polo macro-regional Ipatinga, significa que esta cidade é referência para os outros municípios desta macro-região, e ela é composta por 3 micro-regiões: a micro Ipatinga, a micro Coronel Fabriciano Timóteo e a micro Caratinga. Então, o que é uma micro-região? Uma micro-região é um conjunto de municípios autossuficiente até a média complexidade para a população residente nestes municípios. Vou tomar novamente o exemplo da macro-centro, e é bom que com isso a gente vai fixando o conteúdo. A macro-centro, com suas micro-regiões, e vou dar um destaque aqui na micro-região de Belo Horizonte, Nova Lima e Caeté, para mostrar que esta micro-região é formada pelos municípios de Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Nova Lima, Caeté, Santa Luzia, Sabará, Raposos, Rio Acima, Nova Lima, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Moeda e Belo Vale. Se eu quiser dizer o endereço de um município do ponto de vista do PDR, eu preciso localizá-lo na micro-região e na macro-região. Então, tomemos como exemplo Sabará. Sabará é um município situado na micro-região de Belo Horizonte, por sua vez, situada na macro-região centro. Vamos ver mais um. Eu tenho aqui a micro Betim, micro-região de Betim. Mateus Leme é um município da micro-região de Betim e da macro-região centro. Ibirité é um município da micro-região de Contagem, que também faz parte da macro-centro. E Rio Piracicaba é um município da micro-região de João Monlevade, que também faz parte da macro-centro. Suponhamos que eu tenha uma gestante em Rio Piracicaba.
Como fica o acesso aos serviços de saúde dessa gestante? Se for uma gestante que necessitar de serviços de atenção básica, atenção primária, a responsabilidade pelo acesso aos serviços de saúde dessa gestante é o município e ele poderá ofertar ou deverá ofertar no âmbito do território do próprio município, porque a atenção básica é de responsabilidade municipal. Se essa gestante tiver alguma complicação durante a sua gestação e precisar de uma atenção especializada, ela poderá ter esses serviços no território de Rio Piracicaba, se assim o município possuir capacidade instalada de serviços para atendê-la, mas se o município não tiver capacidade para atendê-la, ele deverá pactuar e assegurar que essa gestante possa ser atendida no âmbito da microrregião, porque a microrregião tem que ser capaz de ofertar atenção secundária. Este serviço poderá ser ofertado em São Domingos do Prata ou em João Molevade, dependendo da distribuição regional dos serviços. É bem provável que seja em João Molevade, porque João Molevade é considerada a sede da microrregião. É o município referência para os demais municípios regionais. Se, por sua vez, essa gestante que reside aqui precisar de um procedimento de alta complexidade e não dispor desse serviço na cidade de Rio Piracicaba, nem no âmbito da microrregião, a referência para essa gestante será a macrorregião, no caso, a macrocentro, pois a microrregião de João Molevade pertence a macrocentro. Espero que tenham compreendido até este momento, pois a distribuição regional dos serviços, ela é o princípio para a organização do SUS e é a partir daí que a gente pode discutir outros instrumentos de gestão. Um outro exemplo, para ficar mais claro, a questão da micro e das macro-regiões, nós temos aqui no mapa de Minas Gerais um destaque para a Macro Sul e a Macro Sul aqui subdividida nas suas 12 micro-regiões. Então, este município, que eu não sei localizar aqui sem o nome, é um município que pertence à micro-região de Pouso Alegre, que, por sua vez, pertence a macrocentro. Dentro dos desenhos macro e micro-regionais, nós temos, então, a organização dos serviços. Na macro-região, o município de destaque, referência para os demais serviços, é chamado de polo macro-regional, e dentro das micro-regiões, o município de destaque é chamado de polo micro-regional ou sede de micro ou de módulo, porque ele tem uma capacidade de serviços suficiente para atender a população referenciada no âmbito daquela região. Para concluir, então, a nossa aula, nós vamos assistir 2 vídeos que estão disponibilizados, os links logo a seguir, e na sequência vamos fazer um exercício sobre as questões discutidas nessa aula. Encontro vocês na próxima aula.